Mais uma caminhada juntos, mais um dia aqui no programa Escola Bíblica, estudando mais um tema da semana dentro do Apocalipse, o fim revelado. Você gosta do livro do Apocalipse? Existem grandes revelações para a gente e essa semana a gente está falando sobre os profetas modernos, revelados para mim e para você. Tudo isso a partir de agora, programa Escola Bíblica inédito e eu espero você. Programa Escola Bíblica, hoje terça-feira, em segundo encontro da semana e a gente vai caminhando aqui para a reta final da temporada. Essa temporada fecha o mês de novembro, finalzinho de novembro, início da semana de dezembro e a gente fecha essa temporada. Tem coisa boa chegando por aí, tem período de final de ano, de férias e é sempre muito bom contar com você porque a gente não sai daqui, tá bom? Sempre tem uma mensagem especial e o programa Escola Bíblica junto com você. Eu quero lembrar que você tem a oportunidade de receber bons materiais da Novo Tempo. A Novo Tempo faz questão de preparar tudo com muito carinho para você. Eu não sei se você entende assim, reconhece que o cenário, tudo que a gente tem apresentado, o conteúdo a gente tenta elaborar de uma maneira que a gente procure alcançar o seu coração, que a gente procure ser o mais fiel à Bíblia possível, sem interesses humanos, até porque muitas coisas que a gente fala aqui seria muito mais confortável se a gente falasse o contrário para a gente, né? Mas se a Bíblia diz assim, é assim que a gente tem que fazer. Então, a Novo Tempo tem procurado sempre levar isso para você. E não somente, mas bons materiais, bons estudos, bons conteúdos escritos, enviados pela rede social também. Então, deixa eu fazer um desafio para você. Através do telefone que você está vendo agora, que é um WhatsApp, você pode enviar para a gente a seguinte frase: quero receber o estudo bíblico, quero receber o estudo sobre o Apocalipse. E a gente vai enviar para você, que é o estudo dessa temporada. Como é que a gente vai enviar? Vai enviar no seu próprio WhatsApp, você vai receber um arquivo no seu WhatsApp. Primeiro você tem que fazer o quê? Você envia uma mensagem, quero receber o estudo do Apocalipse, a gente vai fazer um cadastro ali no WhatsApp e enviar para você no próprio WhatsApp. Se você preferir receber uma revista, a gente está oferecendo o da nova temporada aqui, inclusive do programa coparceiro, amigo aqui, que agora com o pastor Felipe Amorim, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Ele está estudando sobre o Espírito Santo, muito bom também, estuda e a gente sempre apresentando temas para você. É a diversidade dos programas aqui da Novo Tempo, tá? Vamos falar com Deus e vamos, na sequência, já apresentar mais uma caminhada, mais um passo com relação aos profetas modernos, tá? Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós nos lançamos em Tuas mãos nesse momento, Te abraçando, recebendo de Ti o Teu conforto, o Teu alento e também recebendo de Ti uma mensagem que temos certeza que vem dos altos céus, não da boca de homens falhos. Então, por misericórdia, converse conosco, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente continua o nosso aprendizado e dessa semana sobre os profetas, é importante a gente lembrar que nem todos os profetas que Deus usou escreveram partes da Bíblia, tá? Então é importante a gente entender isso. Nós falamos que existem falsos profetas, verdadeiros profetas, falamos ontem, tá? E você pode encontrar no NT Play o estudo de ontem, foi o primeiro. E a gente pode contar pelo menos, anota aí no seu coração, anota 12 que não são autores dos textos bíblicos. Homens que têm o nome escrito na Bíblia, mas que não foram autores, mas que são mencionados como profetas verdadeiros pela Bíblia, tá? Um dos mais notáveis é João Batista, que batizou Jesus. Batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Ele foi considerado um profeta. O Jesus mesmo disse que não havia um profeta maior do que ele, olha só.
declarou que não existia um profeta maior do que João Batista. Mas a gente não tem nenhum livro escrito por João Batista na Bíblia, exceto as referências sobre ele encontradas nos evangelhos, né? Foi mencionado e ele não tem nada a ver, não é um profeta canônico, que faz parte do cânon bíblico, né? Então, isso quer dizer que o dom de profecia, ele não foi apenas para escrever a Bíblia. Isso é importante a gente entender. Os profetas são aqueles que escreveram a Bíblia. Não. Os profetas foram homens e mulheres usados por Deus para trazerem mensagens para a humanidade. Duas coisas que eu quero refletir com você pensando aqui. Primeiro, a gente entender que não existe período em que os homens são mais consagrados do que outros. Não quer dizer que os homens do Antigo Testamento eles eram mais consagrados do que os homens de hoje. O que é consagrado? Que eram pessoas mais próximas de Deus do que hoje. Claro, o mundo está piorando, mas aqueles que estão com Deus hoje, eles podem estar tão próximos de Deus quanto homens do passado estiveram. Isso faz com que homens e mulheres hoje possam ser usados por Deus. Porque a mesma necessidade de se redirecionado para os caminhos de Deus do passado, né? A mesma necessidade que os homens tinham de reconhecer os erros, são as mesmas necessidades de hoje também. Então Deus pode usar profetas. E o outro fato interessante da Bíblia é que a gente nota que a Bíblia, ela menciona que Deus não faz distinção de período e nem de sexo para o dom de profecia. Deus usou homens e Deus usou mulheres. Fique bem claro isso. Deus usou homens e Deus usou mulheres. A gente poderia citar vários textos e exemplos aqui. A Bíblia fala que mulheres exerceram uma função profética. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você pensar aqui. Ana, Miriam, são alguns nomes. Débora, Ulda. Quando a gente vai para o Novo Testamento, as 4 filhas de Filipe também, elas tinham um dom de esclarecer. Então, tudo isso, né, faz a gente entender que Deus usa pessoas em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Então, as filhas de Filipe, por exemplo, elas tinham o dom de esclarecer que o dom de profecia não acabou quando a Bíblia foi escrita. Foi uma demonstração clara que Deus usou mulheres depois da Bíblia ter sido escrita, né? Olha o que diz esse texto do livro de Joel. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa criança, Deus usa adulto, Deus usa idosos, Deus usa todas as pessoas. E esse dom, se o dom de cantar pode ser um dom que todas as pessoas podem ter, todas as pessoas entre aspas, né? Pode um adulto, uma criança, uma mulher, um homem, o dom de profecia também. Então a referência que Joel faz quanto ao futuro, sobre Deus usar profetas, sobre o dom de profecia, ela acompanha até o final da história o povo de Deus. E Pedro, quando ele usa esse texto de Joel, olha que interessante, Pedro escreveu o livro de Atos ali e ele usa esse texto de Joel e diz o seguinte, Atos 2, 16 e 17. Mas o que ocorre é que quando foi dito por intermédio do profeta Joel, você vê que Pedro cita Joel no texto, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Olha só, muita gente pensa, esse texto ele foi escrito por Osés para o passado, Antigo Testamento, é lá que homens e mulheres eram profetas. Daí chega Pedro, no Novo Testamento, ele pega esse texto de Joel e um profeta pode usar o argumento de um outro profeta anterior e aplicar para o futuro, para os dias de hoje. Então, nesses últimos dias, a gente percebe que há uma referência ao tempo que antecede imediatamente a volta de Jesus. Então, o povo de Deus, ele seria guiado pelo dom de profecia. Quando Jesus voltou para o céu, ele deixou para os discípulos a missão de pregar as verdades que ele havia ensinado quando esteve aqui na terra.
Eles levariam a mensagem de salvação para todo mundo. E eles seriam acompanhados por quem? Pelo Espírito Santo. Para cumprir a missão, Jesus concedeu para a igreja o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele distribuiu o dom de profecia e distribui hoje. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, isso aí é o Novo Testamento, tá? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus, através da presença do Deus e Espírito Santo, ele age na vida das pessoas distribuindo dons. Hoje, Deus usa pessoas hoje com o dom de cantar, com o dom de ensinar, com o dom de ajudar, com o dom de curar e o dom de profetizar. Então, o próprio texto aqui explica que os motivos de Deus em dar dons espirituais é para o quê? Deixa eu perguntar para você, para que serve um dom? Para que Deus concede um dom a alguém, um talento, uma qualidade espiritual? Para edificar a igreja, para o povo de Deus se aproximar mais de Deus. E, obviamente, para a pregação do Evangelho. Então, essa é uma maneira do povo de Deus ser conduzido por Deus. Cada pessoa, com o seu dom, é útil para o Evangelho. E o dom de profecia é útil hoje também. Tá? É importante a gente entender isso. Muita gente questiona, será que hoje Deus pode usar profetas ainda? Pode. E o nosso papel, o seu papel, que possivelmente está assistindo, é um cristão, está estudando ainda, está aprendendo, a gente está aprendendo junto, nosso papel é cooperar um com o outro para a missão, né, dada por Deus aqui na Terra. Não importa se você tem um dom de cura, se você tem um dom de ensino, se você tem um dom de ajudar as pessoas, se você tem um dom de limpar bem o local, fazer o seu melhor, não importa. Existem dons diversos, incontáveis, e que Deus sabe, né? Então, por vezes, as pessoas entram em conflitos acerca dos dons e usam por motivos egoístas. E não é diferente. Tem gente que quer dizer assim, olha, eu tenho o dom de profecia. E às vezes é por motivos egoístas, né? Uma autopromoção. Então, em vez de usar o dom para exaltar a Deus, e pregar o Evangelho, o que eles fazem? Buscam a própria exaltação. Sendo que não é esse o motivo de a gente receber os dons de Deus. Então, ele deseja que a gente use esses dons para a glória dele. Um falso profeta, ele pode, inclusive, apresentar externamente, ser bondoso, agir de maneira correta, mas isso faz parte do processo de falsificação. Após o intervalo, eu quero trazer para você algumas características de um falso profeta, tá? Algumas características, só citar, né? Para você ter uma noção de algumas características de um falso profeta. E tem uma pergunta que chegou aqui também, deixa eu mostrar para você qual que é a pergunta que chegou, que a gente vai responder. O Augusto de Serra, Espírito Santo, dizendo, um falso profeta tem poder? Um falso profeta tem poder? Eu vou ler um texto, a gente não vai delongar nesse texto, mas eu vou ler um texto para responder essa pergunta, tá bom? Então a gente responde a pergunta aqui do Augusto e também a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características de um falso profeta. Até já! De volta ao programa Escola Bíblica, eu estava conferindo aqui no intervalo algumas pessoas escrevendo para a gente, né? A gente fica feliz de receber mensagens aqui que vêm do coração e mesmo que você discorde em muitos pontos que a gente tem apresentado, você tem toda a liberdade de expor aqui e muitas deles a gente pode colocar aqui como eventualmente já coloquei, né? E daqui a Jordália, deixa eu ver se o nome é esse mesmo, deixa eu abrir o Instagram, Jordália Oliveira, muito obrigado por escrever para a gente. Jordália diz, estaria assistindo o programa maravilhoso, já está assistindo então nesse momento, né? E não vou perder por nada, obrigado Jordália. Também a Fátima escreveu para a gente sim, boa noite pastor, assisto sempre, só eventualmente um dia ou outro da semana que às vezes não
posso por algum motivo, mas procura assistir. Claro, a gente sabe que tem gente que não dá para assistir, mas dentro do possível, você estando em casa, faça um planejamento para você acompanhar o programa também. E por fim, um último comentário aqui, escreveram para a gente, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, você pode escrever, foi a Sônia Santos, dizendo assim: pastor, boa noite, eu e meu esposo aprendemos muito, peço oração por ele já decidiu, e eu vou usar o termo bem claro, ele decidiu batizar, o desejo dele é entregar Jesus completamente, está concretizando. O nome dele é Clones, então um abraço para o Clones aí, um abraço para a esposa Sônia, eles são de Sarandi, Paraná. Um abraço então para todos de Sarandi, todos do Paraná acompanhando a gente aqui, tá bom? Vamos à pergunta, antes da gente seguir, a pergunta é a seguinte, e eu vou ler o texto que está aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto na Bíblia, literalmente, tá? Mas a pergunta é a seguinte, pergunta do Augusto, está aqui, chegou para a gente pelo WhatsApp. Está vendo o WhatsApp? Esse número aqui é para você fazer perguntas sobre o tema da semana, tá? É o Augusto de Serra, Espírito Santo, perguntando: um falso profeta tem poder? Um falso profeta tem poder? Marcos 13, 22 e 23. Olha o que diz aqui. Diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. E aqui o texto é bem claro em dizer, a gente pode explorar um pouco mais à frente aí. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Ou seja, fique esperto, porque sim, existem falsos profetas que operam milagres e prodígios. A gente até deu exemplo ontem aqui, né? Então, de fato, o inimigo de Deus usa pessoas para enganar. Porque seria muito fácil, né, a gente ter mais atenção se a gente percebesse que aquela pessoa não faz nada de sobrenatural, mas ele pode fazer. Eu quero trazer para você, então, algumas características de um falso profeta, tá? Por exemplo, algumas características que eu quero pontuar para você rapidamente. Relativiza as Escrituras, ou seja, o que é isso? A Bíblia nem tudo é para hoje, né? Nem tudo vale. Fala mais em dinheiro do que em Cristo, isso aí você pode perceber que está cheio por aí. Considera a sua palavra inquestionável. Tira uma foto depois aí no seu celular, pode postar para a gente aí, mandar e tal, mas guarde, né, essas características para você ficar atento. Prega um evangelho centralizado no ser humano, então eu queria olhar para você agora aqui, olha só, hoje tem muito disso. Tem muitos que se dizem profetas, divulgadores da palavra de Deus, mas o foco dele é o ser humano, né? Esquece de Deus, esquece da mensagem que Deus tem, esquece da necessidade de mudança do ser humano, mas é centralizado no ser humano, sempre ser perdoado, que o ser humano conquista, o ser humano consegue. Parece que o ser humano é quase que mais importante do que Deus, né? Então, o falso profeta, ele parte dessa linha também. Mas tem mais. Sincretiza o evangelho, ou seja, ele pega o evangelho e faz uma mistura de religiões. Ele não tem um evangelho puro, ele prega uma inverdade. Faz uma bagunça, uma Babilônia, né? E tem sede de poder. Algumas características só, né? O falso profeta tem essas características também. Hoje a gente vê muito por aí, homens com sede de poder. Então amanhã, entre outras coisas, a gente vai destacar as características do verdadeiro profeta. A gente falou algumas aqui, depois amanhã a gente vai para a Bíblia e ver algumas características, tá? Então, algo falso não tem aparência de falso normalmente. Ele usa as escrituras para enganar o falso profeta. Assim como Lúcifer usou as escrituras para tentar iludir Jesus, né? E no final do livro do Apocalipse, quando a gente entende e se aprofunda aqui, as revelações de João, elas estavam chegando ao fim e a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 22, 19, no finalzinho do livro do Apocalipse, olha que mensagem. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O falso profeta, ele muitas vezes usa da falsidade bíblica, ele usa das terminologias bíblicas, ele usa de
aparentes valores bíblicos para, na verdade, conduzir as suas próprias verdades. Quando a Bíblia diz, isso aqui é importante a gente entender, quando a Bíblia diz assim que a gente não pode tirar nenhum tio, nenhum y, né, que são linguagens figuradas de letras do Antigo Testamento, usuais do Antigo Testamento, da Bíblia, não quer dizer que às vezes a pessoa vai arrancar uma página da Bíblia, né? Isso aqui não vale mais. Mas às vezes ela vai desconsiderar o que a Bíblia diz. Às vezes ela fala assim, não. Ou ela vai escrever algo mais. Não, às vezes ela vai interpretar de uma maneira equivocada. E é isso que Deus está dizendo. O verdadeiro profeta, ele vai naquilo que a Bíblia de fato diz. Ele analisa o contexto da Bíblia, ele analisa qual a aplicação verdadeira. E para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estudar, a gente tem que pedir orientação de Deus e procurar pessoas que buscaram de fato a mensagem de Deus. É importante a gente obedecer o que Deus revelou. Então a gente pode resumir com um texto de Apocalipse 22, verso 7, que eu quero trazer para você aqui. Olha o que diz. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A palavra bem-aventurado, você sabe o que significa, né? Possivelmente a maioria aqui. Bem-aventurado é feliz. Então, feliz aquele que guarda a profecia desse livro. Especificamente, nesse contexto, João está dizendo que livro? O livro que ele escreveu, as 7 igrejas, o livro do Apocalipse. Então, a pessoa que estuda o livro do Apocalipse, a pessoa que entende que Deus usou profetas, que Deus usou João para escrever a Bíblia e que Deus pode usar pessoas para serem direcionadas à Bíblia hoje, elas são pessoas mais felizes. Por quê? Porque quanto mais a pessoa conhece, mais preparada ela está para enfrentar os desafios. Se a pessoa é frágil, biblicamente falando, se a pessoa não tem um conhecimento da Bíblia, ela pode ser levada para qualquer tipo de doutrina. Ela é enganada, ela se torna frágil, fragilizada. Mas se a pessoa busca conhecer um pouco mais a Bíblia, se ela procura se aprofundar, e como você está fazendo agora, a gente está aprendendo junto, a gente se policia, a gente se blinda de falsas mentiras, de inverdades. Então Deus, hoje ainda, assim como fez no passado, assim como Joel declarou, né, ele tem usado pessoas para revelar a mensagem da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amanhã a gente vai destacar, esse é um dos pontos, mas uma coisa importante. Não se esqueça de uma coisa. Primeiro passo que um profeta tem que ter no coração é a certeza de que a palavra não é dele, que ele não é a autoridade, que ele não é o destaque, que ele pode errar, que ele pode cair, falhar, mas que é a palavra de Deus que prevalece. Toda a mensagem de um profeta do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou de hoje, que não seja um profeta bíblico que Deus pode usar, tem que apontar para a Bíblia. A Bíblia deve ser a base, a fonte, o chão que conduz a vida do ser humano. E o profeta tem isso como princípio também. Eu quero encerrar o programa de hoje, lembrando que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características do profeta verdadeiro. E você fazer uma análise para você cuidar de fato, para você entender se Deus realmente usou determinada pessoa para dar aquele recado para você. Se você, porque tem muita gente que pode estar dizendo assim, pastor, a questão não é nem se alguém vai dar um recado, eu me considero um profeta. Então faça uma análise pessoal. Tem pessoas que, quem sabe, se identificam como profetas atuais. Faça uma análise bíblica, entenda o que a Bíblia diz. Amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto aí, tá bom? É hora de eu lembrar você de 2 coisinhas rápidas. Você pode fazer a sua pergunta para a gente. Amanhã a gente pode lançar essa pergunta através do WhatsApp que você vê na tela. E se você não acompanhou o programa de hoje, você pode acompanhar também no NT Play. Programa de hoje, programa dessa semana e da temporada também, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esse segundo encontro da semana e porque em cada encontro aqui a gente pode aprender mais. A Tua palavra ela é clara em muitos aspectos e ela se renova sempre. E nós louvamos o Teu nome por isso.
Eu te agradeço de coração, pedindo que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor guie os nossos passos e que tenhamos todos um bom restante de dia na sua companhia, na confiança de aquele que usa homens pode usar cada um de nós também. Pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.